Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Lembrando que todos os finais de semana a gente tem conteúdos novos, tá? Além, lógico, da nossa tradicional Sala Live, que acontece todas as segundas-feiras, 8 horas da noite aqui no meu canal, tá? E esse vídeo aqui a gente vai falar sobre Petrobras, que acabou de divulgar seus resultados recentemente referentes ao segundo trimestre de 2024. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, né? E você também que está sempre aqui todas as semanas, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembre sempre de deixar o like, né? De repassar aí, divulgar o canal aqui também para a gente trazer cada vez mais conteúdos válidos aqui para você tomar a melhor decisão de investimento para você, tá? A gente vai falar sobre Petrobras porque acabou de divulgar os resultados, a gente vai falar um pouquinho sobre a análise desses resultados hoje, tá? E também expectativa de dividendos, será que acabou com dividendos depois desse prejuízo que ninguém estava esperando nesse segundo trimestre, tá? Todos os analistas esperavam uma projeção de lucro, né? Alguns mais, outros menos, mas acabou vindo um prejuízo, tá? Eu vou deixar claro aqui também que esse prejuízo, pessoal, não tem nada a ver com política, tá? Tem alguns efeitos que pode ser que aí me preocupam mais para frente, que vale a pena a gente falar, isso talvez seja a principal preocupação daqui para frente, tá? Eu vou te mostrar alguns números que é importante você monitorar, mas o prejuízo não, tá? O prejuízo tem algum talvez efeito indireto, mas a gente vai ver que não é um impacto político, tá? Deixa isso para as redes sociais, para os influenciadores aí de plantão, para cá, análise econômica e financeira, né? Sempre muito detalhada para você ter melhores decisões em seus investimentos, tá? Então vamos dar uma olhada primeiro o que aconteceu no release da companhia da Petrobras, que divulgou seus números aí recentemente, tá? Vamos dar uma olhada aqui, o que assustou o mercado. Principalmente a gente teve esse número, né? A gente teve aí um prejuízo nesse trimestre, principalmente quando a gente fala em reais, tá? Então a gente tinha ali um valor da ordem de 26 bilhões, 27 bilhões de reais no primeiro trimestre. Tudo mais constante era para ter apresentado uma ordem de 28 bilhões de reais, só que veio com prejuízo de 2,6 bilhões de reais nesse segundo trimestre de 2024, e a companhia destaca aqui alguns efeitos, né? Fala o seguinte, né? A gente teve alguns impactos, principalmente contábeis, né? Os efeitos que impactaram contabilmente. Os principais eventos foram variação cambial do período, né? Um efeito entre as empresas do sistema Petrobras, que não tem efeito caixa, né? Sequer patrimonial, e os impactos da adesão na transação tributária, né, uma decisão julgada positiva pelo mercado por ter encerrado disputas bilionárias, tá? Então, primeiro ponto que a gente fala aqui, tá? Vamos pensar o seguinte: a companhia tem, por exemplo, vamos fazer uma simulação que ela tenha como se fosse 10 bilhões de dólares em dívidas no fechamento do primeiro trimestre de 2024, tá? Esses números são fictícios. E no fechamento de 2024 ela continua com a mesma dívida em dólar lá fora, 10 bilhões de dólares. Só que no fechamento do primeiro trimestre o dólar estava R$5 e no fechamento do segundo trimestre, e nos últimos dias, o dólar saltou para 5,70, tá? De novo, isso aqui é uma simulação. Basicamente, né, como se a companhia tivesse uma dívida de 50 bilhões de reais, né, multiplicando esses 10 bilhões de dólares por 5, 50 bilhões de reais, e no segundo trimestre de 2024, né, uma simulação, ela como se tivesse aumentado a sua dívida, tá? Essa diferença cambial, a companhia não aumentou nem diminuiu, pode ser o caso, né? Um exemplo, não necessariamente aumentou ou diminuiu a sua dívida, é a mesma dívida, né, que a gente chama de dívida bruta, mas por conta dessa variação cambial, quando a gente traduz isso para reais, é como se a companhia tivesse aumentado a sua dívida em 7 bilhões de reais. De novo, um exemplo, tá? É só para exemplificar. Essa diferença cambial, ela precisa transitar no resultado. A gente diz, eu, Marcos Carvalho, como analista, digo, né, como estrategista, digo, não necessariamente tem um caixa hoje, né, ou seja, tem um impacto de caixa hoje, mas pode ser, se o câmbio se mantiver isso, quando for amortizar, né, essa dívida, quando for pagar de fato essa dívida, ela vai ter realmente um impacto no caixa, tá? Mas hoje não tem, mas isso passa pelo resultado. Esse foi um dos grandes efeitos, né, além também da transação tributária, que é um caso específico para a Petrobras. Em resumo, a gente teve um prejuízo. Muita gente comentou, muita gente jogou política aí no ventilador, mas não tem nada a ver com política exatamente. Talvez indiretamente tenha, mas não quer dizer que a companhia está sendo
menos eficiente, tá? Então a gente vai ver, talvez daqui para frente, algumas sinalizações que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? Então esse é o principal indicador que saiu aí no resultado, tá? Vamos dar uma olhada, né, outras informações, mas será que os números foram de fato ruins da Petrobras, né? Justifica alguma preocupação aqui para a Petrobras? Eu olho sempre muito para o fluxo de caixa, né, da companhia, principalmente o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre. Essa é a principal metodologia que a gente usa lá no nosso projeto exponencial, lá da MSX, né? E mais importante que a companhia continua gerando caixa, né? Continua com uma boa geração de caixa operacional, isso aqui em reais, né? Então no segundo trimestre foram 47 bilhões de reais, 46 bilhões no primeiro trimestre, segundo trimestre lá de 2023, 47 bilhões. Então continua gerando bom caixa operacional. Quando a gente pega o fluxo de caixa livre, da ordem de 30 bilhões de reais, 32, 33, 31, ok, um número bom, um número saudável. Não dá para dizer que o número é ruim, pessoal. Não é porque teve um prejuízo, e esse prejuízo já expliquei aqui. A gente sempre tem que olhar o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre, né? Ou seja, colocando investimentos, capex, tudo isso na conta, que está saindo, entrando de caixa na companhia, ela está gerando caixa ainda? Tá? Então ainda é uma companhia saudável, tá? E daqui a pouquinho vou falar aqui algumas preocupações. Então o número em si foi bom, tá? Não foi ruim. Pode ter vindo um pouco pior, um pouco melhor, dependendo das suas projeções, mas o número ainda é saudável de geração de caixa da Petrobras, tá? Então essa informação que a gente precisa ter aqui. Mas o número que eu queria passar aqui para vocês é em relação a esse comunicado, né? Que acho que é a principal informação aqui, que é importante para você que está acompanhando esse vídeo, em relação a dividendos, né? A companhia, alguns anos atrás, alguns trimestres atrás, ela foi classificada como a companhia que mais pagou, mais distribuiu dividendos no mundo, né? Ou entre as maiores, tá? Continua sendo uma belíssima pagadora de dividendos, lembrando que ela tem uma metodologia muito clara de distribuição de dividendos, que é em relação ao fluxo de caixa, tá? Então vamos ver aqui esse comunicado, e aqui tem muita informação, tá? Importante, né? Que a companhia sempre fala, tá? Qual que é a política dela? A Petrobras tem uma política de distribuir 45% do fluxo de caixa livre, tá? Tá gerando caixa, multiplica por 0,45, distribui para o acionista. Essa é a atual política de dividendos da companhia, sempre, lógico, né, mantendo um nível de endividamento máximo, né, definido no plano estratégico, que é 65 bilhões de dólares, tá? Então, não ultrapassou a dívida, então distribui todo o caixa que foi gerado, 45% desse caixa, tá? Quanto que ela vai distribuir? Lembrando, juros sobre capital próprio, né, 3,57 bilhões de reais, o que equivale a 1,053 por ação ordinária ou preferencial em circulação, tá? Lembrando aqui que a gente tem umas datas importantes. Esse 1,53 ela distribui 0,5266, né, em circulação, vai ser pago em 21 de novembro, né, sendo 0,11 sob a forma de dividendos, 0,42 sob a forma de JCP. A segunda parcela, 0,52, ela paga no dia 20 de dezembro, tá? E importante, você que está vendo esse vídeo agora aqui ao vivo, né, ao longo dessa semana, ainda dá tempo de comprar, tá? Data de corte, dia 21 de agosto, para os detentores de ações e emissões da Petrobras negociadas na B3, tá? Então isso é importante, tá? Se atentar não só à data de pagamento, mas também à data de corte, tá bom? Então essa informação aqui é super importante, tá? Lembrando, ações são negociadas a partir do dia 22 de agosto, essa data mais importante. Na verdade, a data mais importante é dia 21 de agosto. Então você que está aqui ao vivo, está vendo agora no comecinho dessa semana, meados de agosto, ainda dá tempo de comprar esses dividendos, tá? Mas qual que é o alerta que eu deixo? Será que a gente tem espaço para ter aquele dividendo extraordinário? Qual que é o dividendo para 2024, 2025? Qual que é a sua projeção, a projeção da MSX de dividendos, tá? De retorno de dividendos. Vamos colocar aqui, voltar aqui para o release, a gente começa a ver algumas informações, tá? Importantes, tá? Antes disso, eu acho que é importante a gente chamar atenção, né, sobre alguns indicadores de margem. Mas vamos olhar aqui para o release, tá, especificamente. A companhia, na nossa avaliação, tem espaço para distribuir o dividendo extraordinário e chegar ali em torno de 15% de dividend yield? Tem, tá? Mas na minha opinião, acho que agora a gente tem menos argumentos depois desse prejuízo, tá? Isso não quer dizer que limite, né? Não quer dizer que impeça
essa distribuição. Mas nas nossas contas aqui na MSX, a gente tem uma projeção de dividendos, né, contando com o extraordinário, na casa dos 15% para 2024. Se a gente não contar com o extraordinário, vai ficar mais perto da casa dos 11% de dividend yield. Ainda é um número bom, um número saudável. Para 2025, a gente trabalha com um número perto de 12% de dividend yield no preço atual, tá? Sempre que a gente chama on cost, ou seja, no preço atual que eu estou gravando esse vídeo aqui. Tem espaço para distribuir dividendo extraordinário? Tem, mas acho que agora os argumentos e as discussões vão ser maiores no Conselho de Administração depois desse prejuízo aqui que ninguém estava esperando. De novo, não é um impedimento, não necessariamente impedimento, são sempre os efeitos contábeis e respeitar a política de distribuição de dividendos da companhia. Mas o que me chama a atenção é que você precisa prestar atenção daqui para frente, tá? A gente precisa prestar atenção nisso aqui. Quando a gente olha para o comportamento de margens da companhia, até lá no projeto, né? Projeto exponencial, nosso grande projeto de renda variável da MSX, a gente todos os finais de semana a gente passa um conceito, né, de finanças, de análise, de economia, e a gente passa também os estudos reais, tá? Inclusive, se você quiser conhecer mais o projeto, garantir a sua vaga, né, entender se tem vaga, chama nosso time de atendimento, que o WhatsApp está aqui embaixo, tá? Para você participar e receber recomendações, análises todos os dias, tá? Recomendações, análises, oportunidades de investimentos em ações, tá? E nesse final de semana, especificamente, a gente fala um pouquinho sobre margem bruta, um conceito simples, mas principalmente não só entender o conceito de margem bruta, mas principalmente a evolução. Dá uma olhada na evolução aqui da margem bruta, ou da margem operacional, melhor dizendo aqui, trabalhando, a gente consegue ver uma curiosidade muito interessante aqui na Petrobras que começa a chamar atenção, né? Se a gente olhar aqui a margem bruta, nos últimos 2, 3 anos, ela vem nos 52, 50, 51%, 52%, está mantendo ali um patamar, mas ligeiramente, ó, 52,72, 52,45, 52,24, tá? Esse número aqui é o acumulado dos últimos 12 meses, tá? Então, a gente sempre recebe um trimestre novo, o último trimestre lá de 12 meses ele sai e vai acumulando, tá? Então, a gente vê uma leve piora da margem bruta. Então, o mais importante da margem bruta, não só a fotografia, mas o filme, né? Como está se comportando, e aí começa a dúvida. Se a gente transfere isso para a margem operacional, a gente começa a ter uma leitura de que a companhia já entregou 47, 45 de margem operacional, né? Mas vem 37,25, 35,73, 33,61. Aí você fala, opa, peraí, a companhia, será que ela está sendo eficiente ou ela está perdendo rentabilidade ao longo do tempo? E essa que é a preocupação que talvez aqui que a gente tem que discutir, e não lucro líquido lá nas redes sociais, a gente tem que discutir esse ponto aqui. Margem bruta, margem operacional, a companhia está sendo eficiente ou está sendo menos eficiente? Cada projeto que entra, cada trimestre que entra, ela está sendo menos eficiente. Isso pode ser por conta de subsídio, isso pode ser por conta de investimentos com retornos menores. Essa é a preocupação que você tem que ter investindo em Petrobras. E não ficar discutindo o lucro líquido, que foi basicamente um efeito contábil e não tem nada a ver com política, tá? Pode ser que tenha por conta do câmbio, né? O câmbio não poderia ter disparado, enfim, tem outra discussão. Mas essa discussão que você tem que ter. Margem operacional, ela está marginalmente em queda. Se continuar em queda, a companhia está sendo menos eficiente e pode em algum momento ser até ineficiente, ou seja, está fazendo investimentos não tão eficientes assim. De novo, uma das discussões é a própria subsídio do preço da gasolina aqui internamente, tá? Lembrando, uma empresa de petróleo deveria estar ganhando com petróleo mais alto, com dólar mais alto, né? E aqui a gente fica com dúvidas se a companhia está se beneficiando disso. Então, essa é a preocupação que você tem que ter. E se você olhar lá no release da companhia, justamente essa linha aqui que eu já apresentei em outros vídeos, que você precisa ficar muito atento, né? Olha aqui, ROCE, né? Retorno sobre capital empregado. Segundo trimestre de 2023, era 12,8. Primeiro trimestre de 2024, 10,4. Né? Segundo trimestre de 2024, 9,8. Né? Aqui é primeiro de 24, segundo de 24, 9,8. Então a gente vê um claro sinal de queda, né? Uma tendência de queda da rentabilidade do retorno sobre o capital empregado. Então é isso que a gente precisa ver. E se a gente consegue ver que a companhia teve mais receita, né? Só que ela está sendo possivelmente numa tendência de ter menos rentabilidade, tá? É aqui que mora a preocupação. Lembrando que também isso afeta a projeção de dividendos, sim,
Porque se ela tiver menos fluxo de caixa, menos rentabilidade operacional, menos dividendo lá na frente. Ou seja, os investimentos marginais, os novos investimentos, estão menos rentáveis e é aí que mora a preocupação. Tudo mais constante? Mudou radicalmente? Não. Mas a gente já começa a ver uma tendência, uma linha de preocupação. Se continua essa tendência, né? Por isso que é importante analisar todos os trimestres. Aqui a gente já viu um trimestre lá de 2023 com um retorno sobre capital de 12,8, agora de 10,4 e agora de 9,8, tá? Então a gente vê, lógico, pode ser um curto espaço de tempo? Pode ser por algum motivo isolado? Pode, mas a gente já vê aí alguns trimestres com essa preocupação de menor rentabilidade operacional, tá certo? Então era esse recado, já mostrei esse vídeo aqui, né, esse retorno que para mim é um indicador, ou o indicador mais importante, um dos indicadores mais importantes, retorno sobre o capital, né, custo médio ponderado do capital, fluxo de caixa livre, essas informações são importantes, né, muito mais às vezes até do que o próprio lucro líquido, como a gente viu aqui nesse balanço, tá certo? Deixa aqui nos comentários se você tem Petrobras, se você nunca tem, nunca teve, tá aumentando posição, tá diminuindo posição, tô fora, deixa aqui nos comentários o que você acha de Petrobras, beleza? Esse número aqui, para mim, né, de novo, não vou tomar decisão em cima desse número, mas a tendência dele começa a mostrar algum sinal de preocupação e esse número aqui que a gente precisa olhar sempre, todos os trimestres e cobrar da companhia também. Fazer investimentos sim, mas se fazer investimentos rentáveis para todos os acionistas, tá? Essa aqui é a preocupação, beleza? E a gente se vê aqui em breve. Até mais. Tchau!